Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, quero deixar uma coisa clara a vocês todos antes de iniciarmos a palavra de Deus. Dou bom dia, boa tarde, boa noite, por não saber o horário que cada irmão está disponível para ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos lá. Que os irmãos abram a Bíblia em Lucas 22, a partir do versículo 3 ao 6. Vamos falar hoje do pacto da traição. Ou seja, vamos falar de um dos discípulos de Jesus. Vamos falar de Judas Iscariotes. Diz assim a palavra de Deus para mim e para ti neste momento. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém, igreja? Então vamos lá. Vou falar repetidamente a palavra e vou tentar esmiuçar um pouco para vocês sobre isso. A palavra diz: Judas Iscariotes, um dos 12. Foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, se alegraram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. E ele buscava ocasião oportuna para o entregar. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, procurou os principais e lhes disse: que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidades para entregar. Irmãos, à tarde ele estava sentado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que põe comigo a mão no prato, esse é que me trairá. O Filho do Homem vai, segundo está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora para esse homem se não houvesse nascido. E Judas, que o traiu, perguntou: porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, para que quando suceder, vós creais que eu sou. Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Os discípulos olharam para os outros, sem saber a quem ele se referia. Estava reclinado no seio de Jesus um de seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal e pediu-lhe que lhe dissesse quem ele se referia. Aquele discípulo, assim reclinado, encostou-se ao peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado o pedaço do pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, entrou logo nele Satanás. Disse-lhe Jesus: o que fazes? Faze-o depressa.
nenhum do que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra as coisas de que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o pedaço de pão, saiu imediatamente, e era a noite. Aí vai, irmãos. Depois de ter ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo imediatamente. Irmãos, eu digo a vocês aqui agora, desculpe, a história do cristianismo não poderia ficar completa sem o pacto da traição. Sem as trevas, não brilharia a luz. Sem a enfermidade, não se poderia apreciar o valor da saúde. Sem a dor, nenhum efeito teria felicidade. Sem a guerra, a paz não poderia fazer prevalecer os seus princípios. Daí a manifestação da traição, para se valorizar a lealdade, a sinceridade e o verdadeiro afeto. O pacto da traição nos traz grandes ensinamentos, meus irmãos, morais e espirituais. E assim não fosse, nossa pena se negaria a relembrar a figura que o pobre Judas Iscariotes exerceu na vida de Cristo, justamente no momento em que mais tinha de dar provas de seu espírito de gratidão e de sinceridade para com aquele que havia recolhido tão benevolentemente o seu grêmio e tão substanciosas lições lhe havia prodigalizado. Desculpe, irmãos, prodigalizado. Mas passemos à análise dos trechos evangélicos que se resumem esse escrito e observamos detidamente, sem prevenção do espírito, como quem deseja de fato respigar na seara evangélica, aproveitando o suco benéfico de seus frutos amadurecidos. Já por uma vez salientado o papel que os sacerdotes têm representado em face da religião, trabalho contínuo do destruidor, do compuscador da fé, do aniquilado da caridade, do exterminador da esperança, em cujos altares erigem deuses estranhos, de cujas cátedras impõem dogma, constitui a antítese de todos os princípios da moral. Os sacerdotes de todos os tempos representam a rebeldia contra a lei de Deus. Basta passar uma vista de olhos na história da religião para ver a luta acirrada que tem havido entre a classe sacerdotal e o ministério dos profetas. Enquanto esses fazem reboar pelo mundo inteiro o verbo divino, convidando os homens à espiritualidade, aqueles cheios de orgulho de saber, prepotência e ambição de poder materializam as almas ao ponto de o culto a Deus ser substituído pelo culto a Mamon. Rebeldes, irmãos, insubmissos a mensagens do alto e dos missionários que nos vêm anunciar a nova da redenção. Tem eles sido, em todas as épocas, os carrascos dos gênios que nos vêm falar em nome de Deus. Estava próxima, a festa da Páscoa, diz o Evangelho. E os principais sacerdotes e escribas, planejavam meios para tirar a vida de Jesus, pois não seria a missão dos sacerdotes darem vida a Jesus. Qual seria, eu pergunto, qual o motivo que os levava a transviar a sua missão? A Jesus transviar a sua missão. É que Jesus não obedecia à religião judaica, não se submetia aos dogmas, aos cultos, aos sacramentos, aos preceitos do clero hebreu. Sua doutrina era toda espiritual, era a mais poderosa alavanca que vinha
desenraizar todas essas exterioridades, essas crenças procebidas e arcaicas que maculavam a religião. Por isso era preciso exterminar o profeta de Nazaré, considerado um subversor das consciências, um pártice de Belzebu, sob cuja influência fazia milagres. Amém, igreja? E era chegada a Páscoa, ocasião em que o povo se ajuntava para as festas. Por isso, como Jesus era amado pelo povo, dificultosa se fazia a execução. Mas o boato dos maquiavélicos planos sacerdotais já havia corrido de boca em boca, estando seus discípulos cientes de tudo. Judas não estava alheio às coisas que se propalavam e às ameaças que se chegavam a todos os momentos contra o meigo nazareno. Por sua infelicidade na comunidade cristã do tempo de Jesus, Judas havia sido encarregado do tesouro. Era ele o tesoureiro da santa agremiação, cargo que o prejudicava de certa forma, porque ele estava afeto todos os negócios financeiros para a manutenção, não só dos 12, inclusive Jesus, como de muitos necessitados que viam valer-se do auxílio material da pia sociedade. Irmãos, aqui eu deixo essa palavra e explico um pouco a vocês sobre a Mamon, que falamos logo no início. O achego ao dinheiro estabelece o apego ao dinheiro, ou desperta no homem material o apego ao dinheiro. O pobre apóstolo deveria ter se ressentido dessa falha de caráter antes de vir à terra e, quiçá, julgar-se poder dar provas de resistência ao outro naquela sua vinda, desde que reunia todas as demais condições para o apostolado e desejava tenazmente acompanhar a Jesus em sua peregrinação terrestre. Amém, irmãos? Foi o que se deu com Judas. Concentrado no tesouro a seu cargo, foi por ele tentado e os espíritos malévolos o fascinaram. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, fazendo-o vender o seu mestre por 30 dinheiros. Tratou-se, sem dúvida, de um caso de subjugação total, em que o paciente se tornou impotente para reagir. Quantos desses casos figuram nos anais religiosos? Hein? Quantos desses casos, terra negação de canto labraço, casos, tenho observado em nosso tempo, ocasionando verdadeiras tragédias? Cada indivíduo tem uma parte fraca, que constitui a brecha por onde os espíritos malévolos atuam. O orgulho, o egoísmo, são os fatores de todos os males que nos possam ocorrer. É deles que vem a inveja, o ciúme, a avareza, a ganância, tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Judas preocupava-se muito com o dinheiro, não compreendia, apesar das reiteradas recomendações de Jesus, que o dinheiro, embora necessário, era coisa secundária, que poderia faltar, pois Deus vela pelos seus filhos, alimenta os pássaros, veste os lírios e as açucenas, como nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu de tal modo vestir-se. Amém, irmãos? O crime de Judas é um grande crime. Entretanto, existe crime muito maiores que o de Judas, que foi um instrumento, um pobre instrumento de um espírito imundo que o praticou. Não foi Judas que conspirou contra Jesus. Não foi ele que mandou prender. Não foi ele que mandou crucificar. Ainda sem o concurso de Judas, os sacerdotes teriam satisfeito seus instintos sanguinários. E Jesus sabia disso, pelo que concedeu perdão ao seu infeliz discípulo. Amém, igreja?
Quero dizer algo a vocês. Que quando Judas Iscariotes ficou possesso por Satanás, as igrejas de hoje aí, ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando ele ficou possesso por Satanás, Judas não caiu no chão. Judas não virou os olhos. Judas não falou em voz diferentes. Judas não ficou encurvado. Judas não ganhou uma força descomunal. Simplesmente, Judas saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus aos sacerdotes. É isso aí, irmãos, que está acontecendo. Estão vendendo Jesus nas igrejas. Amém, igreja? E podemos pensar que tem muito mais gente possessa por Satanás do que se pensa. Amém, igreja? Esta palavra que deixo nesta pregação de hoje. E agradeço desde já a todos os irmãos em Cristo Jesus. A todos os irmãos evangélicos da nossa seara. E aqueles que não são, e que têm grandes chamados, e que estão ouvindo neste momento essa palavra. Agradeço desde já. Que Deus abençoe a todos e a todos os lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém.